Ontem, a TVT exibiu o programa Entrevistas com o senador pelo PMDB do Paraná, Roberto Requião. De maneira clara e objetiva, Requião esclareceu quais os atores envolvidos, os interesses escusos, e o que, de fato, está ocorrendo no país. Da reforma trabalhista à perseguição ao ex-presidente Lula. E para falar desse momento obscuro que o Brasil passa, o seu jornal recebe o José Lopes Feijó, que é o nosso comentarista político. Seja muito bem-vindo aqui, José. Obrigado, Ana. Bom, então vamos falar um pouquinho do que ontem você participou do Entrevistas. Então a gente vai falar, rever, na verdade, alguns momentos que foi repercutido bastante. Também nós separamos alguns trechos desse papo, onde o senador revela uma trama aí de parte da população ainda que desconhece e que envolve políticos, mercado financeiro, mídia, até o judiciário. Para começar, então, vamos rever um trecho onde Requião fala do ataque escancarado à Previdência. Como é que votaram a reforma trabalhista? Porque o Congresso é majoritariamente um Congresso de patrões. Eles não se colocam no lugar do empregado. Mas acontece diferente com a Previdência. Porque a Previdência, o pequeno patrão também quer se aposentar. Tem um primo, uma prima, um amigo, uma mãe, uma tia. Então é mais difícil de passar a Previdência. Eles não estão mexendo na aposentadoria do Parlamento, não estão mexendo no Judiciário, não estão mexendo no Ministério Público, não estão mexendo nas carreiras de Estado e estão acabando com a aposentadoria do trabalhador. Eles se colocaram como inimigos do trabalhador, o que é um absoluto desconhecimento da economia, da história e uma falta total de solidariedade e de fraternidade. Bom, Feijó, vários países já perceberam aí o golpe em andamento. Eu vou pedir para você, então, comentar o que o Requião falou nesse momento sobre a Previdência. Olha, primeiro ele deixa claro de que é um congresso de patrões. Ou são patrões, que são deputados ou senadores, ou representantes de. E que, portanto, a reforma da Previdência tem a ver com os interesses dos patrões, no caso, o sistema financeiro. Por que é que ela encontra algumas dificuldades de aprovação? Porque rapidamente a população percebe uma retirada imediata de direitos, que é a retirada do direito à aposentadoria. E a população reage. E como estamos num ano pré-eleitoral, os deputados têm algum receio. Mas ele faz uma denúncia que ela é muito interessante. Ele, antes do programa ontem à noite da TV, ele deu uma entrevista na Rádio Brasil Atual, no Jornal da Tarde da Rádio Brasil Atual. E ele denuncia que 150 empresários, a pedido de Temer, estão circulando no Congresso, visitando deputados nas suas casas, tentando, a palavra é essa mesmo que ele usou na entrevista, tentando comprar 108 votos que faltam para aprovação da reforma da Previdência. Então é uma denúncia grave que ele não fez no programa, ele constata, mas que ele fez, comentou numa outra entrevista importante. O que é interessante a gente ver é que a postura da mídia, ela é uma postura pró-reforma. A mídia é um dos grandes motores do golpe de Estado que nós estamos vivendo. No Brasil não teve nenhuma notícia sobre a rebelião popular que está ocorrendo na Argentina contra a reforma da Previdência aprovada pelo Macri. Tem dezenas, centenas de milhares de pessoas nas ruas cercando o Congresso, entendeu? Contra a reforma que eles fizeram lá. Aqui não aparece uma notícia. Nada. É uma censura completa. Então, a população precisa ficar atenta, porque essa denúncia do senador é muito grave. Em fevereiro, eles querem votar a reforma da Previdência, em fevereiro de 18. E os empresários estão ativos, tentando conseguir os votos que faltam. Bom, por falar em denúncia, na verdade, o mundo já percebeu o quanto o ex-presidente Lula ele é perseguido nas mais diversas instâncias. Vamos assistir, então, um trecho onde o senador Requião fala sobre esse assunto. Começou com aquela condução coercitiva que ocorreu aqui em São Paulo. Não tem nenhum cabimento que estão fazendo. Façam uma comparação, estabeleçam um paralelo. Você vê a investigação dura em cima dos pedalinhos da Dona Marisa. Você vê uma investigação radical a respeito de um apartamento que nunca esteve no nome do Lula. E, ao lado disso, você vê o governo e o Congresso com emendas e favores, cargos e nomeações, entregar o pré-sal para as petroleiras estrangeiras. E, posteriormente, votar um projeto de lei
que exime as petroleiras de pagamento de imposto até 2040, que acaba com o conteúdo nacional e que elimina a preocupação com o meio ambiente. Há um biombo colocado em cima desse processo para tirar o Lula da disputa governamental. E o Lula hoje é o único ponto de apoio que dentro de um regime democrático eu vejo para pôr um fim a esse liberalismo econômico que fracassou na Europa, que fez com que a Inglaterra saísse do mercado como europeu com o Brexit, que fez com que a Itália derrubasse um primeiro-ministro, que acabou com a Grécia e que faz com que a Espanha, há mais de um ano e meio, não consiga montar um governo. É um projeto liberal moribundo que pede asilo no Brasil e encontra asilo por parte de um grupo de políticos envolvidos profundamente no processo de corrupção da política brasileira, que estão para a defesa da sua liberdade, porque a perspectiva é de que todos vão para a cadeia mais cedo ou mais tarde, entregando o país. Feijó, uma fala forte, né, do Requião. O que você acha que está por detrás de tudo isso? Essa fala forte do Requião, ainda faltam alguns elementos que ele colocou durante a entrevista que eu acho que são de extrema importância. Primeiro, quando ele diz que o Moro tem ódio do ex-presidente Lula. Aqui tem um elemento que é o seguinte: como é que alguém, na condição de juiz, pode julgar alguém de quem ele tem ódio? Tudo diz que essa sentença já é uma sentença viciada, não é um julgamento imparcial. Esse ódio até é construído mesmo pela mídia, né, Feijó? Eu não sei se construído pela mídia, porque ele também diz que o juiz que começou uma operação que merecia elogios, de repente essa operação se desvia e ele é tomado de vaidade pelos holofotes da mídia, né? Ele é tomado de um profundo amor pelos Estados Unidos, que volta e meia, 2 vezes por mês ele vai aos Estados Unidos, não se sabe fazer o quê, né? Portanto, aqui o senador deixa claro, deixa em TV que interesses internacionais, né, estão por trás deste processo, né? E, na sequência, um julgamento que será feito em Porto Alegre, aonde um dos juízes é amigo do Moro, o outro juiz é um expert em leitura dinâmica, porque ele conseguiu ler 250 mil páginas do processo em 6 dias, né? Que significa ler 2.000 páginas por hora, sem dormir, né? O que indica, tudo indica, e numa velocidade espantosa ele vai ser julgado, o que mostra que aqui há uma parcialidade da justiça e uma intenção clara de inviabilizar a candidatura do ex-presidente Lula. Mas o que é mais grave é que ele mostra que esse mesmo Ministério Público, este mesmo sistema judiciário, que persegue pedalinhos, faz vista grossa para a destruição do patrimônio nacional, para a venda das maiores riquezas do Brasil, do pré-sal, das privatizações, da venda de terra para estrangeiros, da dilapidação das riquezas nacionais e da entrega dessas riquezas a interesses que não são os nossos. Bom, vamos agora falar sobre a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, que muitos chamam de deforma trabalhista, recentemente aprovada, já começa a fazer as primeiras vítimas, né, Feijó? A gente mostrou aqui no seu jornal que a Universidade Estácio de Sá quer demitir 1.200 professores e recontratar outros 1.200 com salários mais baixos. Essa é só a primeira demonstração do ataque aos trabalhadores. Requião também falou sobre esse tema. Vamos rever. Como é que é possível que eles que enxergam tanto não enxerguem que o Estado Social está sendo destruído? Que eles não percebam que as conquistas trabalhistas são conquistas de décadas de luta, são conquistas do próprio Ocidente, não é? Consagradas pela CLT do Getúlio Vargas, que tem mudanças a serem feitas, não há dúvida nenhuma disso. Como é que eles não entendem o que querem fazer com a Previdência? Que não é corrigir um ou outro erro que o sistema tenha e tem, mas é simplesmente entregar para a banca privada isso, como forma de alavancar recursos imensos nessas pensões paralelas, nesses fundos montados por bancos e instituições financeiras. Eles não enxergam nada, eles estão tão desligados da realidade do Brasil, do nosso processo civilizatório e da vida cotidiana do povo, quando os ricos estão.
Porque rico no Brasil não é brasileiro mais. O capital financeiro não tem mais nada a ver com o nosso processo civilizatório, com a vida. Eles não se identificam com o nosso povo. Eles se identificam intelectualmente com países europeus, com os Estados Unidos. O sonho deles é Miami. Totalmente ao contrário da classe trabalhadora, né, Feijó? Olha que coisa interessante aqui. A reforma trabalhista tem sido chamada por Temer e aqueles que a apoiam de modernização das leis trabalhistas. É o que nós poderíamos chamar de pós-verdade, quando você usa uma mentira parecendo que você está contando uma verdade. Né? Esse é o caso bem típico deste aspecto que nós estamos vivenciando. A reforma trabalhista foi votada, e aí denúncia do próprio senador, mas que todos nós sabemos, por um Congresso majoritariamente representante do empresariado brasileiro. Ou sendo empresários ou representantes dos empresários. Pessoas que têm interesse em superexplorar a classe trabalhadora. Né? Basta ver as consequências da reforma trabalhista. Eu já denunciei em comentário aqui que um dos aspectos da reforma trabalhista mais nocivos, o chamado trabalho intermitente, está começando a ser usado no comércio. Uma rede de lanchonetes que propõe contratar em final de semana, por 10 horas de trabalho, 5 no sábado e 5 no domingo, trabalhadores para ganhar R$ 2,25 por hora. Ou seja, R$ 4,25 por hora, corrigindo. Ou seja, ganhar em 5 horas de trabalho no sábado e 5 horas no domingo, um sanduíche num dia, um sanduíche no outro dia. Né? A Estácio de Sá já mostrou que não é só para as pessoas com menor qualificação que a reforma veio. Não vamos admitir que professores universitários são pessoas qualificadas, claro. Né? Com muitos anos de estudo, doutorado, pós-doutorado, mestrado nas costas, estão sendo demitidos 1.200, e é o início, significa que é um processo de troca por mão de obra precária num setor extremamente qualificado. É perda de direito na veia. Hoje aconteceu no Brasil inteiro uma greve dos bancários do Santander. Por que esta greve dos bancários? Porque o Santander está aplicando, sem negociação, a reforma trabalhista, convertendo hora extra em banco de horas. Né? Então, a reforma trabalhista veio para destruir direitos, veio para superexplorar a classe trabalhadora, em prejuízo, inclusive, da classe média, pequena e média empresária, que precisa do mercado interno e da renda do mercado interno para a colocação dos seus produtos. Este mercado interno vai ser deprimido pela redução da massa salarial, pela precarização de direitos. Eu quero ver quem vai comprar uma casa, que é um financiamento de longo prazo. Com que garantia? Sabe qual era a garantia que o cara tinha? Era a carteirinha de trabalho assinada, mostrando ali que ele tinha emprego e podia pagar a prestação. Agora ele pode ter a carteira assinada para ganhar R$200 por mês. Não? Então, é isso que a reforma fez. Atende aos interesses dos empregadores. É uma pós-verdade, é uma mentira travestida de verdade. Não tem nada de modernização. É o maior retrocesso sobre direitos sociais já produzidos no Brasil. Bom, Feijó, agora vamos falar sobre 2018, né? O que vem por aí? As pesquisas mais recentes sobre intenção de voto para as eleições presidenciais de 2018 mostram Lula ganhando em todos os cenários, em alguns já no primeiro turno, viu? Para Requião, Lula tem todas as condições para juntar os cacos e ajudar a reconstruir o Brasil mais justo para todos. Vamos então acompanhar mais esse trecho. Eu me revolto quando dizem fora Temer. Tentam transformar isso numa questão do Michel. Não é. O Michel é um peão nisso aí. É fora Bradesco, fora Itaú, fora Capital Financeiro, fora Meireles, fora Ilan Goldfai. E precisa acabar com essa história também desse antagonismo de mortadela e de coxinha. Os coxinhas foram iludidos pela mídia, foram tangidos como um rebanho desinformado. Eles devem perceber o que está acontecendo no Brasil agora e eu gostaria de ver toda essa gente somada num projeto nacional de devolução ao povo da definição dos destinos da economia e da sociedade. Estou apostando hoje na candidatura do Lula, com o qual eu tive divergência, eu fui oposição à política econômica, porque é a possibilidade concreta de nós encerrarmos esse período entreguista, essa visão tola do liberalismo e devolvermos o protagonismo para o povo brasileiro, tirando do Bradesco, do Itaú e do capital financeiro nacional e internacional.
Com certeza é o momento realmente de rever isso, né, Feijó? O que tem de interessante na fala dele aqui, Ana, é que ele mostra de forma muito clara quem são os verdadeiros autores do golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma. O capital financeiro e o empresariado brasileiro, aliado a um congresso, pior congresso que nós tivemos na história, e com a mídia representando os interesses desse capital e o sistema judicial como parte do golpe. Essa é a essência da fala do Requião. E mais, que este processo está destruindo o país e que a única esperança deste país poder reverter este processo é a maior liderança política popular já construída na história do Brasil, que é o ex-presidente Lula, que ele mesmo diz que já teve divergências, mas que enxerga no Lula hoje a capacidade de recosturar a unidade nacional. E faz um alerta aos chamados coxinhas. Eles foram iludidos, eles foram manipulados, eles são perdedores neste processo. Quantos destes coxinhas estão sendo agora demitidos para serem recontratados com salários mais baixos? Que a família investiu a vida inteira para ele estudar. Não vai ter mais concurso público, pode terceirizar no concurso público. Então ele tinha esperança de virar alguma coisa fazendo... Não vai ter. O serviço vai poder terceirizar. A sua pequena empresa corre o risco de desaparecer porque o mercado vai se deprimir. Então ele chama a atenção que estes que foram manipulados, está na hora de reverem os seus conceitos e pararem de preconceito bobo e defender o interesse nacional, que não é o interesse daqueles que deram o golpe. E na visão dele, e na minha também, Lula é a esperança. E é por isso que o golpe continua tentando inviabilizar o presidente Lula através do judiciário. Eu já gostaria de agradecer imensamente sua participação aqui no seu jornal. E o seu jornal está de portas abertas para recebê-lo novamente. Volte mais vezes, viu? Ao vivo. Eu que agradeço, Ana. Gostou de participar ao vivo? Já não é a primeira vez, mas gostei. Hoje foi mais longo. Ah, tá certo. Então, obrigada mais uma vez pela participação. Eu agradeço.